Muita gente, por causa de Torto Arado, começou a fazer referências a uma literatura regional, uma literatura regionalista, né? Sendo que se passou tanto tempo que essa literatura foi cunhada, e aí eu fico, mas por que as pessoas querem rótulo, né? Por que as pessoas querem rótulos? Eu não me sinto, embora tenha profunda admiração pelos autores e pelas obras daquele período, ainda assim eu não me sinto filiado àquela tradição, né? E já que eu fico pensando, já que querem tanto um rótulo, talvez o rótulo que esteja mais adequado para pensar aquilo que me move, aquilo que move a minha escrita, talvez seja essa perspectiva descolonial ou decolonial. E aí espero que essa resposta, né, eu não sei, talvez eu precise falar disso em público, que isso atice a curiosidade principalmente de quem entrevista, dos jornalistas, né, dos formadores de opinião, para que a gente traga para o centro das nossas vidas esse debate que é crucial, né, um debate importantíssimo. Parece que descolonial, decolonial é palavra da moda, que isso tem sido usado de uma maneira tão subjetiva, mas não é. E eu fiquei pensando de que maneira trazer isso para vocês, né? Aconteceu que há alguns meses caiu um livro na minha mão de literatura e talvez seja melhor eu fazer uma introdução a partir da literatura. Caiu um livro de ficção de uma autora guadalupenha, se eu não me engano, chamada Simone Schwarzbach. É provável que alguns de vocês conheçam a Simone Schwarzbach. E ela tem um livro que em francês, acho que ele vai ganhar uma tradução em breve no Brasil. Eu não leio em francês, mas eu li essa obra em outra língua, mas ele se chama Pluie et Vent sur Telumé Miracle. É, esse romance foi um romance publicado na década de 70 e que veio a se juntar a muitos outros romances de autores caribenhos, de Guadalupe, da Martinica, como a Marisa Condé, a Jamaica Kincaid, da Antigua, e vários outros autores, Jacques Roman, do Haiti, de alguma maneira são romances que subvertem essa lógica da subalternidade e apresentam histórias profundamente marcadas pelo colonialismo, mas que, por fim, fazemos uma leitura de obras como obras descoloniais. Né? Então, eu queria fazer uma introdução, eu sempre digo isso, eu não sou um bom orador. Se eu fosse um bom orador, é provável que eu não escrevesse, eu estivesse na política, lendo os discursos escritos pelas pessoas. Mas eu fiz uns apontamentos, fiz um esboço, né, uns apontamentos para seguir, para falar um pouco dessa leitura e da minha perspectiva sobre o tema proposto pelo Otávio. Eu não quero me estender, Otávio, eu estou olhando aqui o horário, se eu sentir que vai ficar muito grande, aí eu dou uma acelerada e a gente volta aqui para o... Tudo bem? Volta para a sessão. Eu vou começar com uma frase que está logo no preâmbulo do livro, que traduzindo seria mais ou menos assim: muitas vezes a terra depende do coração do homem. É minúscula quando o coração é pequeno e imensa quando o coração é grande. Parece que esses substantivos, coração e terra, estão intrinsecamente interligados neste romance da Simone Schwarzbach, que em tradução literal seria Chuva e Vento sobre Telumé Milagre. Telumé é a personagem dessa história, né? Essa é
uma narrativa ambientada no chão histórico de Guadalupe, que é uma reunião de pequenas ilhas no coração da América, no Caribe, brutalizada, assim como todo o continente, por um passado que ainda repercute nos nossos cotidianos, que é esse empreendimento colonial e escravista. Segundo, porque Telumé, essa personagem, ela assume o controle da história, é uma narrativa em primeira pessoa, e ela descreve paisagens, pessoas e eventos, mas mais do que isso, uma cosmovisão de mundo profunda, que é narrada com grande paixão, algo que só se torna possível, mesmo para os racionalistas, algo que só se torna possível quando se faz com o coração. Desde o começo, essa personagem ela apresenta uma consciência intuitiva dos processos históricos que precedem sua existência. Tem um momento do romance que ela diz assim: no entanto, não há muito tempo, abre aspas, meus ancestrais foram escravos nesta ilha de vulcões, ciclones e mosquitos, de mentalidade perniciosa, fecha aspas. Telumé, ela sabe o que conforma a sua história enquanto mulher negra no mundo. Ela sabe depois de aprender, né? Ela aprende o que conforma a sua história enquanto mulher negra no mundo e recusa o alvitante lugar da subalternidade. Não deseja, embora também não deseje transformar a vida num longo lamento. Ela afirma que não veio à Terra para remoer a tristeza do mundo, e sim para sonhar de pé no meio de sua fração de terra. Abre aspas, como fazem todas as velhas, até que a morte me apanhe dentro do meu sonho com toda alegria. Telumé, a personagem, ela é herdeira de uma linhagem de mulheres que recusavam o lugar destinado aos subalternizados e escravizados. Como em contraposição à ontologia colonial, uma forma mais primeva de habitar a terra resistisse em seus corpos. Uma altivez persistente e derivada de cosmogonias que sobressaíram a terraplanagem, entre aspas, né, homogeneizante da colonização. É assim que elas contam a história de vida de mães, avós, né? Como seres míticos que habitam um outro lugar, um lugar fora da Terra. A avó da Telumé, que se chama Tucine, ela também tinha um codinome, Rainha Sem Nome. Os homens de Zumbi chamavam ela dessa maneira. E, por sua vez, essa mulher, essa avó de Telumé, era filha de uma outra mulher, Minerve, que tinha sido escravizada e que se libertou dos caprichos cruéis do Senhor que a mantinha cativa. Essa mulher, prestem bem atenção, porque isso tem uma relação com o que eu vou dizer no final dessa minha fala. Essa mulher, a Minerva, ela fugiu da plantação, ela era escravizada, fugiu da plantação e se estabeleceu num grande quilombo onde escravizados se refugiavam em busca de liberdade e dignidade. A narrativa dessa linhagem de mulheres contidas nesse romance carrega a história delas, mas carrega a história de um continente inteiro e da ruptura que o mundo viveu no período das grandes navegações e das invasões de territórios. Esse período foi o que deu início a um processo de exploração e pilhagem muito que chamamos de colonização, mas também pode ser chamado de globalização, e que culminou na subalternização de pessoas originárias que estavam aqui no continente, ou de pessoas do continente africano que vieram através da diáspora, e criou uma maneira de viver nova e predatória para os que aqui já se encontravam e os que nela chegaram, com o único intuito de ter sua força de trabalho explorada. Essa ruptura transformou a natureza em recurso, em mero recurso, muito diferente das ontologias ancestrais que estavam antes neste continente. Os recursos humano e paisagem,
e alimentando o projeto de acumulação capitalista que se estende aos nossos dias. Essa, isso também transformou de uma maneira abrupta o habitat humano no mundo, introduzindo uma escala de exploração da natureza nunca vista antes na história. Tem um pensador caribenho, até falei sobre ele ontem na coluna que deve ser publicada amanhã na Folha, mas já está disponível online. Um pensador caribenho da Martinica, muito jovem, ele tem menos de 40 anos, o Malcolm Ferdinand. Quando o Otávio falou da leitura, eu achei que ele já estava na leitura desse livro, mas não era, era da coluna anterior. O Ferdinand escreveu que, naquele momento, ele é um pesquisador sobre ecologia, sobre decolonialidade, e ele diz que, naquele momento, se estabeleceu um novo paradigma de habitar o mundo, que foi o habitar colonial. E, por incrível que pareça, nós não abandonamos ainda esse habitar colonial. Esse habitar colonial, para Ferdinand, está baseado em 3 pilares, que seria o pilar político e geográfico, o pilar da exploração da natureza e um pilar de fato ainda persiste entre nós, que é o altericídio, né? A morte da possibilidade de alteridade. Essa colonização criou uma dependência ontológica em relação à metrópole daquele tempo, a Europa, gerando espaços subalternizados. Hoje, esses espaços, essa dependência ontológica passa pelas big techs, pelas grandes corporações ou pelas grandes potências, como os Estados Unidos também. Esse espaço subalternizado é o que está em apresentação aqui, é o caso de Guadalupe, o país onde se passa essa história de chuva e vento sobre Telomé Milaga. É interessante pensar no Caribe, porque o Caribe parece que foi a porta de entrada para o continente americano e de como o velho e o novo mundo se encontraram naquele momento, né? E a partir dali, ontologias e narrativas foram subvertidas de uma maneira abrupta. Essa nova forma de habitar, esse habitat colonial, essa exploração intensiva da natureza, incluindo humanos e não humanos, inclui-se aí os animais e as espécies vegetais, se estabeleceu de maneira ostensiva e tem se perpetuado até os nossos dias. O altericídio é a morte, seria a morte da alteridade, né? Que é a morte da possibilidade de coexistir, que vai sedimentar a recusa de vida e dos direitos dos outros que não sejam o branco europeu colonizador. Esse altericídio parece ainda ser a tônica da vida de muitas sociedades, incluindo a nossa aqui no Brasil. Se a gente imaginar que a desigualdade atinge grupos étnicos diferentes. A desigualdade não é a mesma para todos os brasileiros. Os impactos ambientais, a pobreza, a miséria não atingem a todos da mesma maneira. Então, esse altericídio parece que colocou o outro como para assumir o papel de subalterno, o papel de explorado sempre. Nós que vivemos, e por isso eu costumo dizer, nós ainda hoje vivemos a sobrevida da colonização e da escravidão. Durante muito tempo, eu transitei entre a ciência, eu tenho uma formação em geografia, em antropologia, e essa formação é muito curioso, porque tanto a geografia quanto a antropologia, nos seus primórdios, elas serviram como instrumentos de conhecimento de sociedades para justamente serem colonizadas, exploradas. Mas parece que essas disciplinas, hoje em dia, elas foram contaminadas pelo, pelo contrário. E esse contrário seria a decolonialidade, a descolonialidade. Então,
Eu transitei entre a ciência para entender esse mundo que existia, mas também transitei pela arte, né? Pela literatura, em busca de respostas às questões cruciais da minha existência. Quando eu comecei a reconhecer de maneira mais profunda minhas origens e que de alguma maneira determinava o lugar social que eu ocupava, eu senti necessidade de encontrar representações que me permitissem elucidar um processo que parece muito longínquo de inferiorização que é duradouro e sobre o qual talvez nada seja feito porque já se tornou algo comum, uma ontologia comum, forjada por essa dominação colonial, que é justamente a de imaginar que o mundo é assim, que alguns têm direitos, outros não, que alguns vão se alimentar, outros não, que alguns têm sua existência maximizada e outros precarizadas. Assim como essas leituras anteriores que eu fiz de autores, como eu citei logo no início, que tratam essa perspectiva decolonial, a Chuva e Vento sobre Telomé Milagre me permitiu estabelecer reflexões e associações que me permitiram compreender ainda mais o lugar que eu ocupo no mundo. A história de minha vida continua minha, mas ela está entranhada de vidas e trajetórias que me precederam. Tem uma pesquisadora americana, que já tem livros publicados no Brasil, a Saidiya Hartman, se não me engano, até ela esteve na Flip, na última Flip. Ela tem um livro maravilhoso, tem vários livros maravilhosos, mas tem um que eu gosto muito que se chama Perder a Mãe. Neste livro, ela diz que a escravidão que prosperou graças ao empreendimento colonial criou um ranking de vida e valor que ainda precisa ser desconstruído. Se a gente for olhar, e não precisa ser dito, temos aqui uma ilustre audiência, que são pessoas, inclusive pensadores, e que opinam e que estão no debate público. Esse ranking de vida e valor ele ainda está vigente com muita força no nosso cotidiano. Basta olhar para os presídios, para os lugares mais sociais e geográficos mais precarizados, quais são as pessoas que habitam esses lugares, né? Existe uma clivagem, uma ruptura na nossa sociedade baseada na origem, baseada na questão racial, principalmente na questão racial no Brasil. Em muitos lugares, essas desigualdades sociais, não precisa dizer que elas são raciais também, e vale lembrar que raça é um conceito construído pelo colonialismo e que ainda persiste no mundo hoje. Se antes do colonialismo, se antes das grandes navegações, os habitantes da América eram nativos da América, os habitantes da África eram os nativos da África, o colonialismo ele criou o negro, e o negro foi colocado numa posição de subalternidade, de desumanidade, uma pessoa desprovida de humanidade. Foi isso que o colonialismo criou. E por conta desse evento histórico tão, tão avassalador em nossas vidas, parece que a vida da maioria das pessoas continua predestinada a um lugar imutável, de imutabilidade, de falta de perspectiva e de miséria. Aí eu penso que a ecologia médica, né, que costuma relacionar a história do ambiente, o ambiente e a história, como elas influenciam na saúde do corpo, eu fico imaginando quantas fragilidades atravessam o corpo negro, o corpo indígena, o corpo mestiço, produzidas por essa história de subalternização, que nos atravessa sem que sejamos capazes de nos dar conta. As linhas que contam
este romance da Simone Schwarzbach são rítmicas, únicas. Cada palavra parece ter sido cuidadosamente escolhida para produzir um efeito encantatório sobre quem lê. As escolhas que Schwarzbach faz me remetem a uma perspectiva descolonial. Elas reproduzem ontologias ancestrais que não morreram de todo, onde a trajetória da vida das personagens dessa história não se distingue de meandros, dos meandros do rio, e a alma de uma história também está entranhada de terra e sons, de chuva e vento. Nesse crescente movimento e acompanhando a jornada de Telomé, nos damos conta de que ela se apropria da própria história e busca esse fio que une a sua vida no mundo em que ela estava ao passado, né? Ao fio da história que a liga a todos os negros de Guadalupe. A, Além de Telomé e Tucine, essa avó e neta, a gente tem outras personagens, e eu acho curioso que elas sejam mulheres, e mais à frente eu vou falar sobre isso, que é uma feiticeira chamada Mancia. E essa mulher, falando com os espíritos, dotada de uma sabedoria de manejo de ervas e de conhecer enfermidades, ela também expande os horizontes existenciais das personagens e parece que nos remete a um encantamento que é inerente à vida e ao mundo, e que durante muito tempo estivemos apartados disso ou fomos instigados, né, incentivados a nos afastar disso como se fosse algo fantasioso. A, a Mancia, tem um trecho do livro que narra o encontro de Telomé com ela, e a Telomé diz, abre aspas, ela tinha olhos imensos, transparentes, daqueles olhos dos quais se diz conseguir enxergar a tudo, suportar a tudo, porque se fecham, não se fecham durante o sono. O mundo dessas mulheres transita entre vivos e mortos, natureza e cultura, e também por uma compreensão da história que não é exatamente a compreensão documental da história, mas uma história com H maiúsculo mesmo, que nos atravessa de uma maneira inenarrável. Esse, esse empreendimento colonial ele foi projetado e executado por homens. E se ele foi executado e projetado por homens, podemos imaginar que foi conduzido por uma lógica patriarcal que sempre compreendeu as mulheres como seres inferiores. As personagens que transitam em Chuva e Vento sobre Telomé Milagre, tem uma frase que diz assim no próprio texto, abre aspas, aquelas mulheres não tinham nada na vida, algumas tábuas em cima de 4 pedras e o desfile dos homens sobre seu ventre. Essas referências ancestrais da Schwarzbach, elas restituem um protagonismo matricial ancestral que foi ocultado por ontologias ocidentais de uma maneira sistêmica e até os nossos dias. Daí também se deriva o machismo, a misoginia, como vemos no mundo hoje. Uma ontologia ancestral anterior à chegada dos invasores. Antes, a terra era mãe. Acho que vocês já devem ter ouvido falar da Pachamama, né? Em algumas culturas das Américas, ela tem nomes distintos, mas ainda assim era mãe, era o feminino, que tinha a função de acolher e alimentar, bem diferente da ideologia colonial de tão somente explorar e enriquecer alguns poucos capitalistas. Essa relação matricial com a terra, assim como a das mulheres que transitam nessa história de Telomé Milagre, era a regra dos povos do Caribe, dos povos da América como um todo e de muitos povos da África, né? O Charles Roquefort, ele diz,
abre aspas, eles dizem que a terra é uma boa mãe, que lhe dá todas as coisas necessárias à vida, fecha aspas. De mãe dos povos originários, a terra passou a ser um bem econômico explorado pelos colonizadores. As concepções de uma terra protetora foram substituídas pela noção de uma terra recurso. As gerações, as 4 gerações de mulheres personagens desse livro transitam da escravidão à contínua busca por liberdade e dignidade, num mundo onde o paradigma feminista pode ser uma possibilidade. Parece que a Simone Schwarzbach reintegra as mulheres à narrativa histórica da colonização, não só do Caribe, mas de todo o continente, e amplia a compreensão das relações sociais em torno de um modelo colonial que subsiste e que ainda precisa ser subvertido e aniquilado, talvez. Telomé, essa personagem tão fascinante, ela personifica a consciência de um certo milagre, e por isso Telomé Miracle, de um certo milagre da vida pós-diáspora, pós-escravidão, pós-colonização. Se o tráfico de humanos devastou comunidades, se o genocídio indígena destruiu paisagens, corpos, culturas e saberes ancestrais, se ergueu na América uma civilização que ainda continua sua trajetória, uma civilização que recria histórias, caminhos, saberes, a partir de um processo violento de desumanização. Tem uma canção do Caetano que vocês conhecem, que me remeteu muito a este romance e a outros romances né, dessa mesma linha, que a canção se chama Milagres do Povo. E tem um dos versos que diz: foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Ah, ah, e aí eu vou voltar à literatura para falar um pouco sobre o resgate que a literatura pode nos permitir. Indo de a literatura por si só pode ser um instrumento decolonial. E eu vou dizer por quê. Se o empreendimento colonial promoveu o autericídio, a impossibilidade de coexistir com o diferente, a literatura pode ser um instrumento de resistência, nos restituindo o exercício de compreender a natureza e a condição do que é outro, do que é distinto. Acho que uma das coisas mais belas da literatura, acredito que seja a possibilidade da alteridade, o exercício da alteridade. Não existe nada mais humano que a alteridade, e a literatura é uma fonte poderosa dessa prática. A cada leitura que fazemos, parece que um pacto se estabelece entre nós e os livros, entre nós e as personagens, que enquanto estivermos decifrando aquelas histórias, eventos, sentimentos humanos, vamos viver aquelas vidas. É como se cada leitor subisse num palco de teatro imaginário e num solilóquio interpretasse a vida do outro, da outra, experimentasse suas venturas e desventuras, encontrasse respostas para situações e sentimentos sobre os quais sequer havia pensado. A literatura nos permite exercitar a empatia, comunicar o que há de mais profundo na experiência humana. Ao revisitarmos períodos da história que não vivemos, da história com H maiúsculo, culturas e espaços diversos, somos capazes não apenas de vivê-la, mas também de adentrar as subjetividades dos implicados naquela trama, naquela narrativa. Não vivemos apenas as subjetividades do outro. Quando a gente vive a subjetividade do outro, conseguimos ler a nós mesmos. Chuva e Vento, sobre Telomé Milagre, é uma jornada por corpo e território de um povo. Eu tanto falo de romance regionalista que talvez eu esteja me influenciando e tenha sido movido a classificar ou a rotular, sei lá, eu nem gosto dos rótulos, esse romance como um romance decolonial que nos restitui a possibilidade de uma existência maior.
muito além dos dogmas e paradigmas que nos foram legados por invasores de um tempo tão remoto, mas que ainda ecoam ferozes em nossas vidas hoje. Não há chuva nem vento capaz de nos erodir. Por mais intenso que seja o fenômeno, como a própria Telomé narra, já no final do romance, abre aspas, transportei minha choupana para o Oriente e a transportei para o Ocidente. Os ventos de leste e do norte, as tempestades me sujaram e aguaceiros me lavaram, mas continuo sendo uma mulher, apoiada nos dois pés, e sei que o negro não é uma estátua de sal que as chuvas dissolvem. Aspas. Não há magia nem fantasia, mas uma realidade muito própria, uma cosmovisão de mundo ancestral que diverge um pouco da tão propagada e já sedimentada cosmogonia ou cosmovisão de mundo do Ocidente. Esse romance nos traz um olhar diverso do que nos foi ensinado por ontologias eurocêntricas. Aprendemos a caminhar sobre o mundo que nos rodeia. Compreendemos a violência e também o que é sobreviver à devastação. Aprendemos também a reconhecer o inquebrantável espírito humano, o que se recusa a se entregar por inteiro, que renasce a cada morte, porque milagre também é vida. A colonização, Ferdinand escreve, o Malcolm Ferdinand, significou a passagem de uma terra que venerava uma mãe para uma terra que venerava o pai. Essa premissa foi a partir dessa premissa que o empreendimento colonial foi gestado e concebido por homens. Saberes, habilidades, noções de mundo das mulheres foram desconsiderados, o que modificou a relação dos colonizados com seu meio. Diante do reconhecimento de que esse habitar colonial está entranhado em nosso dia a dia, em nosso mundo, desde que esse continente se tornou o que é, ah, o Ferdinand traz um conceito muito interessante que para mim é muito caro, que é o conceito de aquilombamento. Vocês leram Torto Arado? E Torto Arado traz uma história, a história de, de personagens quilombolas, de uma família quilombola, é, que vive no Brasil rural em tempo determinado, eu sei o tempo, mas esse tempo foi manipulado para que o leitor tivesse esse estranhamento. Afinal, estamos falando de coisas que parecem estar no passado, como a colonização e a escravidão, mas ao mesmo tempo tão presente e tão determinante em nossas vidas. E ali nós vemos o crescimento, o reconhecimento dessa comunidade, que não é muito diferente, talvez, da comunidade pensada, imaginada, gestada por Zumbi dos Palmares, ou da comunidade pensada, imaginada e guiada pela Teresa de Benguela e tantos outros líderes negros da América. Essa estratégia do aquilombamento talvez seja uma resposta também ao que o Otávio me propôs sobre como subverter essa subalternidade. E quando eu falo de aquilombamento, claro, eu estou me espelhando na experiência dos escravizados que fugiam das plantações e iam para locais distantes para ressignificar e reconstruir a própria vida. Ah, e, ao mesmo tempo, eu estou falando de um aquilombamento que pode ser uma estratégia de resistência para muitos dos problemas que nos acomete hoje. Então, esse aquilombamento é uma estratégia de resistência que foi propagada, difundida por toda a América. O aquilombamento, desculpe, designa a prática dos sobreviventes, dos que resistiram ao horror da escravidão, que escaparam das fazendas e oficinas urbanas para viverem no meio da mata. Esse meio da mata parece uma figura, foi literal,
mas hoje, trazendo para o hoje, parece uma figura de linguagem para dizer um para fora do mundo colonial. Parece que de tudo, quando eles aquilombavam, eles queriam fugir desse modo de habitar colonial. Ferdinand, esse intelectual muito interessante da Martinique, ele diz: diante de um habitat colonial devorador do mundo, quilombolas colocaram em prática outra maneira de viver e de se relacionar com a terra. Eu não sei se vocês sabem, mas quilombo é um termo muito difundido no Brasil e não é conhecido fora das fronteiras do país. Mas em toda a América Latina, seja Colômbia, Peru, Suriname, a gente vai ter inúmeros nomes para o mesmo grupo, para o grupo que passou por processos históricos semelhantes e que quase sempre se formaram assim, fugindo de plantações ou de oficinas urbanas e formaram comunidades que têm nomes distintos. São os marruns no Suriname, os palenques os palenqueiros e palenques na Colômbia, no Peru, garífunas e tantos outros nomes que existem para essas comunidades na América do Sul e na América Central. Mas todas elas parece que fugiam dessa maneira de habitar o mundo colonial, um devorador de tudo, né? Esse reconhecimento de que as colonizações e escravidões continuam no coração da modernidade ressaltam um conjunto de resistência anti-escravista que existiu desde sempre em contraposição à indigência da escravidão. Em busca de um mundo para os escravizados de ontem e de hoje resistiram e resistem à servidão do habitat colonial. Essa prática de resistência política e existencial continua a ser um farol para subverter a subalternidade. Se no passado o aquilombamento era o resultado do desejo de escapar do mundo colonial, hoje, com os desafios que estão postos, desafios sociais, climáticos, né, tantos desafios, essa praxe pode nos restituir uma forma menos predatória de habitar a Terra. Ferdinand diz assim, abre aspas, alguns ficarão surpresos ao ouvir falar nisso hoje, considerando que a escravidão colonial foi abolida no século XIX. Bom, vou fazer uma breve interrupção. A escravidão colonial foi abolida no século XIX, mas essa parece ser uma prática ainda muito presente nos nossos dias. Não por acaso, nos últimos meses, vimos inúmeras matérias, reportagens sobre trabalhadores resgatados em condição de escravidão. Eu nem diria trabalho análogo à escravidão, porque o análogo aí soa como um eufemismo. Foram pessoas resgatadas em condição de escravidão, porque a exploração do trabalho continua a ser da tônica no nosso habitat social, nesse habitat colonial. E dando a tônica, essa exploração do trabalho, enquanto essa exploração do trabalho estiver legitimada, a gente vai encontrar pessoas vivendo em condição de escravidão, ou trabalhadores em condição próxima à escravidão, que recebem um salário muito pequeno, mas que tem seu trabalho, sua força de trabalho explorada, sobremaneira explorada. Então, parece que falar de escravidão é algo do passado, mas é algo que faz parte do nosso cotidiano. No entanto, o aquilombamento ultrapassa, ainda estou continuando a frase do Ferdinand, as barreiras históricas e nacionais da escravidão colonial, indicando uma clara recusa da sujeição de pessoas a uma maneira de habitar a terra. A fuga quilombola frequentemente teve como condição, como resposta, o encontro de uma terra e de uma natureza. Essas fugas tinham três características muito peculiares, eu já estou chegando ao fim. O primeiro era o retorno à terra e à natureza como uma matriz material da existência. E eu gosto da palavra matriz, parece que restitui a terra, restitui o habitat a
a uma possibilidade que nos foi negada pela colonização, inclusive na estruturação da sociedade. O matriz tem uma ligação com mater, do latim, né, com a mãe, e talvez esse retorno à terra e à natureza nos restitua uma possibilidade de existir que leve em conta, em consideração, o feminismo, desculpe, o feminino, e também, talvez, um paradigma feminista para o mundo. Os quilombolas forjaram essa experiência matricial anterior à colonização. Quando eles fugiam, eles tentavam reviver aquilo que tinha sido roubado deles, né? Então, com a fuga, eles praticamente morriam como seres daquela engrenagem colonial. E morrer, nesse caso, não era tão mal assim. Morrer era uma forma de renascer, talvez. Com a fuga, morria o exilado, morria o sem terra, morria o escravizado. A morte era um alívio para a experiência desoladora do habitat colonial. De alguma maneira, essa morte era o reconhecimento da vulnerabilidade da vida própria da natureza, que pode deter a chave da nossa existência. A terra se torna mãe, a Pachamama, como existe em inúmeras culturas da América Latina. E os humanos se reconhecem como filhos. E esses quilombolas que morriam ao deixar as plantações, morriam metaforicamente, renasciam de uma maneira nova, né? De uma maneira muito interessante. E eu vou dizer por quê. Que é a segunda coisa, essa metamorfose mestiça ou crioula. Após a fuga, a construção da noção havia a construção da noção de pertencimento a um lugar. Essa descoberta também parece que as pessoas se reconectavam com o próprio corpo. O corpo deixava de ser aquela máquina de apenas trabalhar para apenas trabalhar. O corpo deixava de ser um objeto, um bem econômico que poderia ser trocado ou vendido. Então eles redescobriam o próprio corpo, e redescobrindo o próprio corpo, redescobriam a capacidade de caminhar, de correr, até mesmo de voar. Essa metamorfose devolveu a condição de ser social e histórico a pessoas que essa condição tinha sido usurpada quando eles estavam reduzidos a mero objeto. Longe da exploração, perceberam-se dono desse corpo, né? E perceber-se dono desse corpo parece que é a primeira utopia anticolonial e anti-escravista. Redescobrir um corpo é restituir-se à humanidade e restituir-se de humanidade, abolindo os laços que porventura mantinham com a escravidão e com a colonização. Terceiro, o aquilombamento fez surgir os primeiros ecologistas da era moderna. A resistência dos povos indígenas, a resistência das comunidades tradicionais, a resistência dos ribeirinhos, a resistência dos quilombolas, elas estão intrinsecamente ligadas a áreas da terra, a frações da terra que ainda podem estar preservadas. Então, eles voltam ao passado e se tornam esses ecologistas da era moderna, subvertendo a exploração em escala colonial, como a das plantações e das grandes corporações. Ali, quando eles se tornam esses primeiros ecologistas, esses ecologistas da nossa era, da era moderna, eles estabelecem uma aliança humana e não humana, contra uma maneira predatória de existir no mundo. Lá pelas tantas, você falou de um efeito encantatório das palavras. E eu, quando li o seu livro, logo que saiu, eu fiquei muito impressionado, como todas as pessoas aqui, em vários planos diferentes, né? E eu concordo quando você fala e
você não é um regionalista, não está filiado a isso. E concordo com a sua perspectiva da decolonização, faz muito sentido para mim, é muito preciso, é brilhante como você situa isso. Mas voltando ao efeito encantatório das palavras, eu queria falar sobre o título do seu livro. A história vai com duas personagens, né, que elas se completam e elas se alternam, inclusive na condução da narração, e uma delas mutila a língua da outra no início, e isso percorre toda a história, inclusive por causa do som das palavras, como as palavras são ditas, às vezes o texto passa por essa observação, por essa nota. E aí que vem a minha pergunta, que pega essa tensão da qual você estava falando. A pergunta é a seguinte: a expressão torto-arado, quando a gente mastiga palavras, quando a gente pronuncia as palavras, explorando os cantos, as quinas que elas têm, pode soar como torturado. E eu sempre quis te perguntar isso, quando eu te conhecesse, eu ainda não te encontrei pessoalmente. Isso foi proposital, foi pensado, soa com algum sentido para você? Eu queria te perguntar isso. Bom, Eugênio, não foi pensado, não foi planejado, mas você não é a primeira pessoa que me fala sobre isso. Muitas pessoas, muitos leitores vieram falar sobre isso depois. Eu acho isso muito interessante, excelente, né? Porque é isso. Depois de escrito, depois de conquistar, de encontrar os leitores, o livro já não me pertence, né? Pertence aos leitores. E cada um faz a leitura que lhe prouver daquilo que foi escrito também. E, de alguma maneira, o que eu buscava quando procurava o título de Torturado é bem interessante. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, eu acho que eu repito ao infinito. Eu tenho a impressão que todo mundo já sabe e fico sem querer me repetir. Mas eu comecei a escrever esse livro, eu tinha 16 anos. E, bom, era uma história bem diferente, ainda que o mote da história fosse o mesmo. A história das duas irmãs, a relação que elas têm com o pai, com a terra, isso estava lá desde o começo. Os nomes das personagens não eram o mesmo. A história mudou profundamente, porque tem um hiato aí dos 16 aos 37 anos, essa história ficou congelada, ou só eu só alimentando pesquisas, ideias para contar essa história, e eu de alguma maneira, eu fiquei pensando assim, né, que título eu posso dar para essa história? E ali na adolescência eu tinha uma profusão, eu estava ali imerso numa profusão de leituras que eram leituras obrigatórias, mas que eu não levava assim em consideração. Eu gostava daquilo que me provocavam a ler. Eu tinha uma professora de literatura que ainda está viva, eu soube. É uma senhora de mais de 90 anos. ah, e ela, que tinha tanto tempo, quando ela foi minha professora, ela estava prestes a se aposentar, e eu não sabia mais. Até que depois do livro, a família dela me procurou, disse que ela já não, que eu falo dela às vezes, né? Disse que ela já não está consciente, mas que ela ficaria imensamente feliz de saber que eu falo, porque foi uma experiência muito interessante. E naquele, professora Terezinha Cioli, o nome dela, hoje ela vive na Paraíba. Professora Terezinha Cioli me passou um hall de livros, né? Uma lista de livros de romances, de textos, de poesia que tínhamos que ler, e muita gente não gostava, mas eu gostava, eu não sei por que, eu gostava daquilo. Até hoje eu tento entender.
tem livros que eu pego hoje em dia, eu disse, nossa, eu já não gosto tanto desse livro. Mas naquele tempo eu gostava. E eu me lembro que ah, um das obras que me marcou naquele período, que eu li, que eu gostei muito, foi Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. E eu me lembro que foi justamente, eu li Marília de Dirceu quando eu estava escrevendo essa história, Eugênio, e estava em busca de um título. E eu lembro de uma expressão, o frio fado, que quando eu bati o olho assim, isso, tal sonoridade, essa coisa que as palavras, esse fascínio que as palavras exercem, seja pelo significado, seja pela própria sonoridade da palavra, e eu me lembro que isso ficou muito marcado. Eu não tinha compreensão do, do que, enfim, eu queria com aquela história. Essa compreensão só veio muito mais tarde, né? Com um acúmulo de leituras, de vivência, de experiência. E quando eu retomei a história, eu não imaginava no título Torturado. Ele estava lá no passado. Mas aí, depois de determinado momento, de determinado tempo, quando eu já tinha escrito, acho que quase metade do livro, eu disse, não, o título dessa história é Torturado. É aquela história que eu quero contar ainda, é aquela história que está lá no passado que eu quero contar. O título é esse. Mas, enfim, eu não tinha pensado nisso, Eugênio. Assim como eu não tinha pensado, uma coisa que sempre me perguntam, ah, talvez de uma maneira consciente, como esperam que eu tivesse pensado. Tem coisas que eu escrevo de maneira consciente, outras sou tomado pelo inconsciente também. Então, de maneira consciente, eu não quis, por exemplo, que a mutilação da Belonísia fosse uma, uma, uma metáfora do silenciamento, de, dos, é, do silenciamento dos quilombolas, do silenciamento dessas personagens. Não era em si uma metáfora, era apenas um evento. Mas muitos leitores fazem essa leitura. E eu termino por incorporá-la, né? Claro, dando crédito ao leitor. Foram eles que pensaram dessa maneira. Não fui eu. Talvez estivesse lá no meu inconsciente, mas eu não tinha pensado de forma deliberada sobre isso. Tampouco sobre Torturado também, sobre o título Torturado. Você reconhece, imagino, né, que o Brasil teve peculiaridades históricas, o fato de ter vivido um hiato civilizacional de 66 anos. Ele manteve a escravidão depois da independência, né, por 66 anos. Nenhum outro país teve essa experiência. Então, esse hiato civilizacional, ele faz, a gente sente o impacto dele até hoje. Quer dizer, o Brasil paga um preço caro por esse ato civilizacional de ter tido uma independência com a escravidão e depois com a República, evidentemente que não foi dada nenhuma condição aos ex-escravizados para exercerem a sua cidadania, né? Então o Brasil carrega até hoje aquilo que eu gosto de chamar, tenho escrito um pouquinho aqui meus afarráveis sobre isso, essa cultura extrativista, né? O Brasil tem uma cultura extrativista introjetada, muito forte, presente até hoje, e cada vez mais claros para mim. Eu até tenho feito algumas anotações em torno daquilo que eu estou gostando de chamar da necessidade de se construir uma economia política da pilhagem. O Brasil foi forjado na pilhagem. E a pilhagem, ela não é só um fenômeno rural, extrativista no sentido clássico, né? Mas esse extrativismo, a gente vê esse extrativismo no urbano, na vida urbana, na vida cotidiana. Eu vejo a devastação das cidades aqui no Brasil, que vem sendo feito por uma voraz indústria imobiliária que destrói tudo em nome de um retorno rápido e efetivo. Então, isso é uma coisa que eu acho que está muito forte no Brasil e uma elite muito higienista, né?
ascética, né, que resiste ferozmente a mudar esse status quo. É um negócio impressionante isso, na minha visão. Como me ensinou um dia aqui, num debate, inclusive com você, o nosso querido Sérgio Abranches, ele fala: Casa Grande é uma mentalidade, frase dele, né? E é a pura verdade, é uma mentalidade que a gente vê no urbano, no nosso cotidiano. E isso é algo que a gente fica pensando: puxa, como é que se quebra isso, né? Quais são os mecanismos, né? Como se libertar disso e de algo subjacente a isso, que é a atitude, de certa forma, servilista, é, em alguma medida passiva, de segmentos da sociedade, né? Que sancionam esse mandonismo, né? Sancionam esse tipo de bajulação de poderosos, né? Que é impressionante no Brasil, uma espécie, eu falo brincando, uma espécie de síndrome de Estocolmo social, né? Você se afeiçoa pelo patrão quando o cara no farol, no sinal de trânsito, vem para você e ele vê: olha, lá dentro vai ter um cara que vai gostar de ser chamado de o patrão, ou chefia, o doutor, né? Quer dizer, essa subalternização consentida em grande medida, né? Que é alguma coisa que eu fico pensando: como é que se quebra isso, né? Como é que a gente vai conseguir quebrar isso, reconhecendo que a religião também conspira contra qualquer superação, né? Porque a religião ela promete o paraíso, promete algum benefício não nessa terra, né? Mas de qualquer forma eu fico me perguntando quais são as chaves de saída dessa situação, né? Você falou, é o que eu até anotei, o aquilombamento. Nós precisamos de novas formas de aquilombamento no nosso dia a dia, mas o grande desafio intelectual da nossa geração, de todos nós aqui, é entender como é que a gente sai dessa armadilha. Quer dizer, políticas públicas, certamente, ambiciosas, uma certa radicalidade, do ponto de vista da ação pública, uma politização que não existe. O Brasil é um país muito pouco politizado, além do baixo letramento, né? Então, essa é a minha pergunta: chaves de saída. Um conhecido meu falou no outro dia: não, o Brasil pode oferecer ao mundo uma chave de saída para o racismo. Nem me lembro, anotei na hora. Será que o Brasil um dia vai oferecer uma chave de saída para o mundo em relação ao racismo, essa subalternização? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Eu me faço todos os dias essa pergunta também. De que maneira vamos sair disso? Parece que nós, Otávio, estamos esperando por um movimento único e uniforme que vai nos salvar de uma maneira quase utópica, metafórica, sei lá, desse lugar, né? Talvez dessa consciência de que as coisas não estão bem, de que há muito por fazer, né? Mas o que eu vejo é que há esses movimentos de ruptura, esses movimentos de ruptura com a subalternidade, eles estão aí e já não começaram hoje nem ontem, começaram há muito tempo, começaram lá no passado. Vamos lembrar do Zumbi, né? De Zumbi dos Palmares. Vamos lembrar de outros, né? Que criaram estratégias de sobrevivência e resistência, que tentaram subverter essa lógica colonialista. Vamos pensar, por exemplo, no movimento dos Sem Terra, no MST, que há 40 anos está aí tentando dizer: olha, existe uma maneira de habitar mais interessante, sem uso de agrotóxico, sem grandes latifúndios improdutivos, né? De uma maneira muito mais, como eu poderia dizer, de uma maneira muito mais dada à natureza, né? Aquela espécie de acordo que eu falei lá no final, esse acordo entre humanos e não humanos, de ter uma vida menos predatória sobre a Terra.
Vamos pensar no movimento negro brasileiro, muito inspirado no movimento negro americano. Quantas conquistas o movimento negro já não teve ao longo de quase 50 anos que o movimento negro existe no Brasil? E até esse 5 aí desconsidere formalmente, porque antes o movimento negro para mim foi quando o primeiro escravizado fugiu da fazenda. Ali ele já estava fundando um movimento, né? Então isso foi repetido por vários outros. Mas o movimento negro como nós conhecemos, o quanto de contribuição já para o país. Primeiro que lá na Constituição levou o reconhecimento das comunidades quilombolas que sequer eram reconhecidas pelo Estado. Depois, o decreto de abolição de 1888, ele só tinha 2 artigos. A liberdade, entre aspas, e o dispositivo que revogava os dispositivos anteriores. E, bom, de lá para cá, quantas conquistas já não tiveram? O ensino de história afro-brasileira nas escolas, as cotas nas universidades para tentar reduzir esse abismo, né? Essa diferença abissal que existia nas universidades. Ou seja, parece que o decreto da abolição, Otávio, ainda está sendo inscrito. Inscrito, não, desculpe, eu li escrever, me escreve, por favor, do Ricardo, mas está sendo escrito, né, esse decreto da abolição ainda. Ou seja, a gente espera por um movimento único, Otávio, mas esse movimento está difundido, ele está, enfim, precisa encontrar maneiras de reunir tudo isso. Veja a ideia, essa ideia que eu trouxe do Malcolm Ferdinand, que une um pouco feminismo, ecologia, que une a experiência das pessoas racializadas, sejam indígenas ou negras, ou seja, o que a gente precisa fazer agora é uma ponte entre um movimento e outro, é tratar isso de uma maneira interseccional, para poder, quem sabe, maximizar os ganhos, né? Mas eu não acredito num único movimento que vai mudar tudo do dia para a noite. Isso vem sendo modificado ao longo do Eu sempre penso muito depois do que você falou e junto muitas coisas. E houve uma coincidência grande entre o que você falou e o que eu ando fazendo ultimamente. Porque eu estou, exatamente por conta de um ensaio que eu estou escrevendo, sobre essa continuidade de que você falou, e que, na verdade, é dupla. Da mesma forma que a luta, a resistência, né, o aquilombamento, a decolonização começa lá na colônia ainda, também estão nessa matriz a raiz das pulsões autoritárias, machistas e racistas do Brasil, né? Tem uma linha de continuidade aí que a gente precisa de romper. Eu gostei muito da sua ideia final aí para responder ao Otávio sobre as pontes, porque eu também concordo, eu acho que também é isso. Há pontes entre as várias formas de resistência a esse conjunto, né, que se forjou na Casa Grande. Eu tinha um amigo baiano que me dizia o seguinte: esses escritores todos olharam para a sociedade debruçados na janela da Casa Grande. E, em parte, é isso mesmo, né? Mesmo aqueles que se rebelaram com a Casa Grande. Eu estou relendo essa literatura que você chamou de regionalista, e essa outra literatura que você trouxe para nós, da decolonização, ela é como se fosse a contraposição dessa literatura, a visão do outro lado, né, da outra margem, a terceira margem. E eu relendo essa literatura agora, eu como você também li a maior parte disso por estímulo de uma professora de literatura. E relendo agora, talvez pela terceira ou quarta vez, mas com esse olhar, eu consigo ver várias das coisas que eu não via, né? Quer dizer, por exemplo, a maneira pela qual o patriarcalismo, a mentalidade escravocrata, o mandonismo fazem parte da mesma pulsão, da mesma matriz, né? E essa literatura, ela tem uma coisa
eliminar isso, porque já se tornou parte do nosso cotidiano, né? Essa naturalização. E você percebe que aqueles autores que não fizeram, digamos, uma autocrítica da sua visão da sociedade, eles tomam várias barbaridades como naturais, né? A subserviência da mulher, o papel subordinado que ela tem na sociedade, né? O canto dos negros, né? O canto não no sentido da canção, mas do nicho, né? Eles têm que conhecer o seu lugar. E essa subalternização que parece muito natural. Em outros não, eles já tentam dizer, olha, gente, isso aqui não é legal, isso aqui é uma coisa que a gente precisa de combater. Mas eu acho que é ruim chamar essa literatura de regionalista, porque, na verdade, ela está tratando das raízes do Brasil, do Brasil como um todo, né? Quer dizer, você vê, o Hernando Donato fala dos herbateiros, da mesma forma que ele fala do Pontal do Paranapanema, da colonização do Pontal, né? O Rédico Veríssimo no Sul, quer dizer, você tem Minas muito, né? Mário Palmério, Guimarães, obviamente. E nesse sentido, eu acho que o Torturado também é o outro lado disso, né? Não é que esteja completamente dissociado, mas está associado por ser o outro lado. Mas, enfim, eu sempre ouço com muito prazer, porque a gente coincide muito até nas coisas que estão nos preocupando num determinado momento. Eu concordo com você, né? De fato, é uma tarefa muito grande, né? Muito extensa também essa. Eu não quero esgotá-la, eu não pretendo esgotá-la de uma vez, né? É algo que talvez ao longo da vida eu possa fazer, quem sabe, até chegar a 10% do que eu gostaria de fazer. Mas essa é uma maneira muito interessante e de fato, pensar que as histórias, elas possuem lados diferentes, né? Nós, como autores, e eu falo porque eu sei que aqui tem autores também, nós, como autores, estamos dando um testemunho do nosso tempo. Esse testemunho, muitas vezes, pode ser contaminado pelo momento, né? Ainda assim, eu acho que há algo de universal em todas essas histórias, Sérgio. E é por isso que a gente deve ler, claro, à luz do nosso tempo e compreendê-la como um dado daquele tempo também. Então, é isso, eu acredito nisso. Como é ser traduzido para tantos idiomas em uma literatura que está tão entranhada em nós, está tão entranhada no que é o Brasil, sua própria história, e naquilo que até para nós é meio doído de entender, de ler, e que a gente fica fazendo essas tentativas de imaginar o que será que o Itamar queria dizer. Então, esses dias eu estava vendo você traduzido para idiomas que eu sequer conseguia reproduzir o título. Então, se você pudesse um pouco contar dessa viagem por esse mundo tão desconhecido, que não tem nada de regional, mas que talvez tenha algo de universal no que você escreve. É tão curioso, porque enquanto eu escrevia Torturado, eu sabia que era uma história muito nossa, quiçá era uma coisa. Talvez que. O Brasil é tão grande, né? Eu não sabia se seria compreendida por outros leitores, né? Se essa história seria compreendida por outros leitores. Sempre que me perguntam isso, eu sempre digo: eu escrevi essa história e imaginava as pessoas que estavam à minha volta, pessoas que gostavam de ler, as pessoas que eu conhecia, mas não pensava em leitores para além daqueles que estavam à minha volta, né? Eu pensava, era um pensamento assim, era como se eu contasse aquela história para as pessoas que estavam à minha volta. Mas talvez, é sempre difícil falar sobre aquilo que a gente escreve, e talvez por isso eu tenha falado sobre o romance da Simone Schwarzbach, porque é difícil, de fato. Se eu tivesse discutindo ideias, se eu tivesse discutindo ensaios, talvez eu ficasse mais à vontade para falar sobre o que eu escrevo. Mas quando é ficção, parece que é algo também subjetivo, que a gente consegue explicar pouco. Quando acontece muito de eu receber e-mails, mensagens de estudantes pedindo para eu gravar vídeo explicando o livro. Eu não consigo fazer nenhum vídeo,
Porque eu descobri que eu sou incapaz de explicar qualquer coisa. O que precisava ser dito está dito ali. Eu não consigo explicar mais nada sobre o livro. Mas sua pergunta tem uma questão muito importante, que é pensar como essa história chegou a outros lugares, né? E aí eu contei para a Débora, contei aqui para vocês, que enquanto eu escrevia, eu imaginava as pessoas que estavam à minha volta. Eu sequer tinha uma editora para publicar o livro. Esse livro, como eu não tinha editora e eu queria publicá-lo, eu mandei para um concurso, um prêmio literário em Portugal, que é o Prêmio Leia. E também sem acreditar que aquela história fosse conquistar um júri majoritariamente português. Eram 7, acho que só tinha um moçambicano, uma angolana e um brasileiro. E os demais eram portugueses. Eu não acreditava nisso. Até aí tudo bem. E depois o livro foi escolhido, o livro foi publicado e bom, e começou só depois, meses depois, chegou ao Brasil. E aí começou a surgir o interesse de editores estrangeiros pela história. E eu achei isso muito curioso, né? Eu digo, como é que se interessam? O que é que leva eles a se interessarem por essa história? Mas aí eu acho, eu depois, Débora, eu disse assim para mim mesmo, mas você está sendo muito rigoroso consigo mesmo. Eu acho que essa é a razão de existir da literatura, né? Eu lembro do Tolstói que dizia: se você quer ser universal, cante a sua aldeia. Talvez eu tenha conseguido cantar a minha aldeia, cantar é, aquilo que era relevante, importante para mim, aquilo que faz parte do meu mundo, da minha existência. E talvez eu tenha cantado de uma maneira, de uma maneira que agradou aos editores estrangeiros. Eu fico pensando nisso. A questão do decolonialismo, em tese, né? Em tese mesmo, definição de dicionário, não se restringe apenas à questão dos negros. Eu fiz um delírio aqui meio maluco, Itamar, e durante a sua fala, fiquei meio pensando se tudo que você disse, desde o aquilombamento, as atrocidades, até o preconceito que se prolonga e persiste aos tempos de hoje, né? Coisa que inteligentemente você conseguiu fazer no Torto Arado, transportando a gente para uma realidade completamente atemporal, numa questão que supostamente se posiciona no século passado. Pensando nisso, eu queria te fazer uma provocação, sem antes dizer que eu ouvi atentamente e entendo todo o seu raciocínio com relação à questão do preto. Mas eu queria só te pedir um esforço de trabalho, inclusive nem é um grande esforço, porque é um assunto que você conhece muito, que é tentar fazer um paralelo de tudo que você falou com a questão dos indígenas hoje. Como é que tudo isso que você falou pode se transportar para uma questão tão séria e tão grave, e talvez até contemporânea, né? a questão dos pretos e tudo no país, mas transportada para a questão dos indígenas? Agora eu fiquei, Afonso, com a sensação de que eu não alcancei eu não alcancei o meu intento com tanto que eu falei aqui. Por quê? Eu fiquei com essa sensação, sabe por quê? Porque eu falei da história da América brevemente, falei de colonialismo, de decolonialidade, mas não falei assim, não, pelo menos eu não queria, não sei se eu falei assim, se as pessoas compreenderam do mesmo jeito. Eu não queria que fosse visto tudo aquilo, todos aqueles fenômenos, como algo restrito a um determinado grupo da América. Eu sei que é tão diversa, em algumas vezes eu falei até nos indígenas, mas eu queria deixar claro que as estratégias da decolonialidade, ah, elas dizem respeito a todos, inclusive aqueles que nos oprimem, né? Aqueles que exploram o trabalho, aqueles que ainda não despertaram, aqueles que exploram a terra, aqueles que ainda não despertaram para o perigo de tudo isso, né?
O mundo está à beira de um colapso. E esse colapso, ele não vai ser resolvido se a gente simplesmente abraçar a Amazônia, abraçar as florestas equatoriais e tropicais do mundo, se a gente proibir o gás lá que destrói a camada de ozônio. O nosso problema não é esse, é um problema muito mais profundo. É um problema ontológico. É um problema existencial, é um problema de vida mesmo. A maneira como habitamos o mundo, como habitamos a Terra, é uma maneira ainda entranhada desse processo de exploração fundado pelas grandes navegações, fundado pela colonização, né, dos continentes. Eu falei em particular da América, mas a gente sabe a Ásia, a África, as Américas foram colonizadas. Essa maneira de explorar a Terra tão predatória que ainda persiste nos nossos dias. É igual a Débora, eu falei com a Débora que eu não gosto muito de eu sempre estou indicando histórias de outros, livros de outros. É igual um livro que eu li, Afonso, há algum tempo já, de um autor sul-africano, o Damo Galgut, se eu não me engano o nome dele, que se chama A Promessa. E é um livro escrito por um autor branco e que tem ali personagens brancos como ele, mas o que Galgut faz com esse livro é uma coisa extraordinária. Ele fala da África do Sul pós-apartheid, de como essa pequena classe da África do Sul se beneficiou, né? Tinha privilégios, ainda tem privilégios, se beneficiou imensamente, e de como o racismo não apenas atingiu as pessoas que eram vítimas diretas, as pessoas negras que viveram o apartheid. O racismo também mudou a história dessas pessoas brancas para sempre. Ou seja, é, são processos que têm ali as vítimas diretas, mas que também atingem e repercutem nas pessoas de uma maneira que a gente nem pensa. Então, quando eu falei sobre tudo aquilo, Afonso, eu queria que, Afonso, muito oportuna a pergunta de Afonso, eu queria que tudo que foi dito ali, de alguma maneira, fosse levada para a vida da gente, né? Não estou pedindo que deem crédito ao que eu disse, mas é que pensar que tudo que foi falado nessas desigualdades, no problema das desigualdades raciais e sociais do nosso país, de como a gente pode subverter tudo aquilo, independe das nossas origens, independe do nosso lugar, não precisa ter nem lugar de fala para falar sobre decolonialidade. Isso não atinge apenas as pessoas negras e indígenas, isso atinge a todos, é um problema de todos e é para ser resolvido por todos. A mesma questão é o problema, quando eu falo sobre essa hierarquia patriarcal, quando a gente conversa sobre, enfim, sobre tanta coisa, né? Sobre ecologia, sobre tanta coisa. Não é um problema que diz. Quando eu falo em aquilombamento, não é para falar sobre essa experiência, apenas sobre essa experiência de sobrevivência e de resistência. É pensar que o aquilombamento foi uma estratégia para os escravizados num período da história, mas que aquela estratégia ela pode ser útil para todos nós hoje, todos que estão aqui, todos que estão à nossa volta, né? A gente só vai mudar essa lógica colonial se a gente se permitir fugir dela também. Se a gente se permitir olhar o mundo de outra maneira, se a gente se permitir olhar a história, olhar a vida de uma outra forma. Então, enfim, espero, Afonso, eu me senti um pouco infeliz, talvez, por não ter atingido esse intento de falar e falar demais e não ter feito, talvez, vocês compreenderem onde eu queria chegar, que é algo que diz respeito a todos nós. Você falou muitas vezes, né, na palavra restituir, né, e restituição. Eu queria te perguntar como você sente a sua literatura diretamente impactando pessoas. Quais são os
relatos e retornos que você teve ao longo da jornada do livro, como que ele verdadeiramente impactou pessoas. Me lembrei agora de uma frase da Djamila Ribeiro, que o racismo adoece as pessoas. Né? E, ao mesmo tempo, a literatura, a cultura ajuda a desembrutecer, a curar. Eu queria que você contasse algumas histórias que te tocaram, pessoas que leram seu livro e isso as ajudou. Bom, eu acho que essa é a parte boa de escrever e de encontrar tantos leitores. É que cada um tem uma história com a sua leitura, tem uma história com o livro, e que em mim, de alguma maneira, se conecta ao leitor que eu sou, né? De entender, assim, daqueles livros, o que eu diria, aqueles autores que fizeram a minha cabeça, que escreveram aquelas obras incontornáveis, que me ensinaram tanto quanto... Me ensinaram muito como leitor, mas me ensinaram também a escrever e me ensinaram, sobretudo, o que é ser humano, né? O que é se tornar humano. E aí cada um tem uma história sobre a leitura de Torturado. O que é mais comum, Gisele, escutar é, por exemplo, são pessoas que eu jamais imaginaria hoje o Brasil um país cada vez mais urbano, cada vez mais concentrado nas grandes cidades, né, do país, que são mega cidades, né, e de que um país cada vez mais urbano ainda tivesse uma memória que remonta à memória de um Brasil, né, de 100 anos atrás ou de 50 anos atrás, um Brasil que ainda era predominantemente rural, né? E aí eu percebo que tem pessoas que remontam ao pai, remontam aos avós, remontam aos bisavós, mas que ainda assim guarda essa memória com a terra. E aí diz, agora eu entendo o que meus avós passaram, agora eu entendo o que os meus pais passaram. Acho que isso, de alguma maneira, é aquilo que de melhor acontece como experiência de leitura. Quando eles revêm de cada relato, o que eu vejo é que a literatura ela continua viva, né? Ela continua conectando autores e leitores, continua conectando principalmente leitores. E no caso da nossa literatura, da literatura brasileira, da literatura deste país, como ela pode nos dar recontar histórias que nos foram retiradas de maneira abrupta mesmo, né? Que foi negada. Assim, ela não tem nenhum compromisso com a história factual, com a história. Ela está numa dimensão subjetiva. E nessa dimensão subjetiva, há muito por se dizer, há muito por falar. E a gente descobre coisas em comum, coisas que nos interessam. Acho que é a melhor coisa de ter um livro que tem sido lido é justamente encontrar esses leitores e se conectar a partir dessas experiências. Um pouco na continuidade do que você vem falando, né? Você acabou de dizer o Brasil hoje é predominantemente urbano. Eu falo isso quase em todas as minhas palestras, falas, né? Porque como alguém que estuda e trabalha sobre as cidades, a gente começa geralmente falando Brasil, 85% da população é urbana, né? Mas a gente talvez se esqueça, e eu acho que nesse sentido teu livro é muito importante, muito relevante nesse momento, que 15% do Brasil, né, que é rural, ele significa alguma coisa hoje entre 30 e 35 milhões de pessoas, né, que significa talvez o terceiro ou quarto ou quinto país da América Latina, né, porque é uma população imensa e essa população está
em grande parte concentrada no Nordeste, né, de onde você fala, né? Então eu acho que você traz uma questão que hoje é muito importante para o, né, para o Brasil, que é repensar o rural, né? E além do mais, repensar o rural de onde grande parte da população urbana veio, né? E portanto, né, de certa forma, reconstrói ou traz uma história invisível que ficou muito pouco muito pouco presente, né, no Brasil contemporâneo e que precisa ser refletida, né? E eu queria te fazer duas perguntas, tá? Não me estendendo muito aqui, porque hoje eu não, né, tem ainda várias pessoas para falarem, então, mas duas perguntas muito importantes, eu acho. A primeira tem a ver com o que você acabou de falar do lugar de fala, né? E uma coisa que me surpreendeu muito no teu livro, quando eu comecei a ler, que você fala a partir de uma voz, de duas vozes, aliás, de três vozes femininas, né? Então, né, e a gente tem muitas vezes ouvido falar, inclusive criticamente, né, em relação às pessoas que estão falando de temas que não são, ou de temas, ou de um lugar que não é exatamente o lugar dela, né? E eu acho que agora, no final, você resumiu bastante isso, né? Mas eu queria que você voltasse um pouco, né? Porque você fala a partir, né? Você fala a partir de três mulheres, os narradores são três mulheres e além do mais, duas principais, né? Personagens principais do livro e você o tema feminino ele é assim absolutamente presente, né? Ele o núcleo, né, do livro é falar da situação, obviamente, da exploração, do colonialismo, né, da exploração, mas é também e muito da exploração e da violência contra a mulher, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a segunda questão remete um pouquinho ao começo da sua fala. Você disse que você não era um bom narrador, né, um bom né, Orador. orador, né, um grande bom orador. orador. Narrador você é um excepcional, certo? Inclusive aqui na sua fala de hoje a gente percebe, né, como você trouxe de maneira tão precisa, tão clara toda essa discussão. Mas você disse que se você fosse um bom orador você seria político, né? E eu quero fazer essa pergunta. Se você eu acho que você é político, né? Esse livro é um livro, né? É literatura, é ficção, mas é política, né? Então, mas se você fosse um político, o que a sociedade hoje entende como político, que eles estão exercendo de alguma maneira cargos, né? O que você acha que deveria se fazer nessa luta anticolonial? Eu vou começar pela última pergunta. O que é que eu faria se fosse um político, se ocupasse um cargo político, né, um cargo importante, se estivesse legislando ou no executivo dos estados ou do país, o que é que... Bom, eu acho que nessa luta anticolonial a gente tem que dar cada vez mais voz àqueles que foram invisibilizados, apagados, subalternizados, né? São eles que têm a chave para a gente compreender o mundo de uma maneira menos hierarquizada, menos vertical, né? Cada vez mais horizontal. O que eu gosto de tudo isso é que quando a gente discute decolonialidade e fala de rupturas, estamos falando também da possibilidade de ressaltar laços que são muito humanos, e que a literatura a todo momento está tratando disso, como a solidariedade, por exemplo, né? A gente está fortalecendo os laços sociais, né? Os laços e esses laços são atemporais também. Então, eu penso que seria um mandato ou seria um governo onde os invisibilizados, os subalternizados teriam voz ativa, porque eu sozinho não mudaria muita coisa. Eu precisaria escutar. Acho que a melhor coisa que um político pode fazer, Nabil, é escutar e pôr em prática aquilo que ele escuta, né? Ele deve ouvir o outro. Ninguém nasce pleno de ideias e tem a chave para mudar o mundo, tampouco o nosso país.
Mas voltando à primeira questão, o que é bem interessante. E eu falei aqui sobre um dos traços do colonialismo que ainda permanece nos nossos dias, é o austericídio, né? É a morte da alteridade. O colonialismo trouxe isso muito forte. Aquele que é diferente ou será subjugado ou será eliminado. E alteridade é uma coisa que está muito ativa na literatura, é uma coisa que faz parte da literatura. É a alma da literatura, eu diria. E é algo muito humano, né? A alteridade é algo muito humano. Essa capacidade que nós temos de nos deslocar para o lugar do outro, para o lugar de outra pessoa. Talvez, a gente não sabe, mas talvez outras espécies não possam fazer isso, não consigam fazer isso. E a gente consegue fazer. E a literatura é uma chave muito oportuna para que a gente consiga fazer isso. Pelas razões que eu coloquei aqui, por exemplo, de que a literatura nos permite acessar o lugar do outro. Parece que a gente faz um pacto ali enquanto lê. A gente lê o pensamento das personagens, a gente sente, a gente evoca a memória, as sensações que são nossas para dar voz ativa àquelas personagens que estão ali. Ou seja, a literatura é algo que não acontece quando o autor escreve apenas. A literatura ela acontece quando lemos e quando projetamos aquilo em nossa mente. E aí eu estou falando do leitor, que é peça-chave nessa engrenagem, né? Nessa engrenagem da ficção. É ele que projeta a história, é ele que compreende, interpreta a vida das personagens. E quando ele faz isso, ele está exercendo a autoridade também. E eu gosto de imaginar, por exemplo, que a literatura é o terreno da liberdade, onde a gente pode ser qualquer coisa. A gente pode, inclusive, explorar a natureza humana. A gente pode querer compreender o mal, né? A gente pode querer saber o mal, as engrenagens do mal que levam a pessoa. A gente pode querer fazer tudo. E é o terreno da liberdade. Quando a gente... É por isso que eu acho que em literatura, eu acho o debate sobre lugar de fala importantíssimo, né? Na vida social, no cotidiano, as pessoas têm que ter sim lugares de fala. Mas quando a gente está falando em lugar de fala na literatura, como só uma pessoa pudesse escrever sobre determinado assunto, a gente está decretando a morte da literatura, que é justamente essa possibilidade de ser o outro, de se deslocar para o lugar do outro, que a leitura nos permite o tempo todo. E daí, bom, essa história tem personagens mulheres, porque elas se impuseram para que a história fosse contada a partir da perspectiva dessas personagens. Hoje, fazendo uma leitura, lembram, eu trouxe o Romance da Schwarzbach, eu li faz pouco tempo. Mas ali são... Claro, a Schwarzbach é uma mulher, Simone Schwarzbach. Mas ali são personagens mulheres também. E eu vejo que o fato de ser mulheres tem uma razão que transcende a própria ficção, transcende a literatura. E tem uma relação com esse movimento descolonial, como o Otávio gosta, ou decolonial, como algumas pessoas falam. O fato de ser mulher tem uma relação com esse movimento, inclusive, porque são personagens que foram invisibilizadas na história, foram apagadas, né? Que precisaram se impor de uma maneira muito definitiva para ter voz ativa, né? E ainda hoje é tão desproporcional, a gente sabe o país machista que vivemos, como as mulheres ainda continuam a ser vítimas preferenciais de violência de toda a ordem, como as mulheres ainda não ocupam as instâncias de poder que deveriam estar ocupando, né? Quantas mulheres tem no Congresso? 17%? Muito pouco. A gente vive ainda no Brasil colônia, né? São coisas para nos provocar, inclusive, né? E talvez por isso, e é uma coisa interessante, Nabil, essas mulheres que aparecem em Torto Arado, elas têm, diferente do Congresso Nacional, onde elas são minoria, parece que no campo, nos espaços estigmatizados, nos espaços subalternizados, elas têm força e voz ativa. E eu fico dizendo, o Milton Santos que dizia, a
parece que a ruptura vem de baixo para cima, né? Ou seja, os pobres é que vão ter voz no mundo. Ele falava dessa maneira. Mas, e é isso, talvez essas mulheres que aparecem em Torto Arado estejam apontando para um tempo, ou que aparecem no romance da Schwarzbach, estão apontando para um tempo, para um momento da história, que talvez ainda não seja este, mas no futuro, onde as mulheres estarão liderando, onde elas serão protagonistas, onde elas estarão sentadas e dividindo esses espaços de poder mesma proporção que nós tínhamos na sociedade, inclusive. Tá, mas eu queria te perguntar sobre o teu método de criação, né? Que ser escritor como você então, é muito parecido com ser repórter, né? Aliás, eu acho que você tem o perfil de repórter, né? Você falou um negócio agora há pouco que me chamou muita atenção, que o importante não é só você falar e escrever, o importante é escutar, né? Coisa que as pessoas estão desaprendendo, né? Todo mundo quer falar, um monte de monólogos e tal, e ninguém escuta o outro. Eu sinto muito isso em tudo quanto é lugar. Aí, para não incumpridar muito a pergunta, é o seguinte: o teu primeiro livro, você contou para nós que levou 20 anos entre começar a escrever e terminar, mais ou menos isso, né? Como é que foi, durante esse longo período de 20 anos para você, construir a história na tua cabeça, antes de sentar para escrever? Você fazia anotações, punha num caderno? Eu me lembrei de uma história conhecida do Albert Einstein, que esteve no Brasil, e indicaram aos 30º de Ataíde, da Academia Brasileira de Letras, para ser o Cicerone dele, né? E lá pelas tantas, o Einstein virou aos 30º e falou assim: o que o senhor tanto anota? E toda hora o senhor está anotando aí no caderninho. Eu falei: não, é que toda vez que eu tenho uma boa ideia, eu anoto para não esquecer. Você não faz isso? O Einstein respondeu: não, eu só tive uma na vida, né? Como é que foi agora, para o teu novo livro, né? A construção da história, o método de criação e de escrita que você usou agora? O que mudou de um livro para o outro? Que agora você é um autor consagrado, né? Então, tem, inclusive, essa responsabilidade que tem que fazer sucesso sempre, né? Já pensou, coach? Eu tive que me desconectar disso um pouco, deixar isso de lado. Torto Arado é Torto Arado, agora eu vou cuidar da minha vida. Tem razão. E eu não posso escrever a sombra do livro, né? Mas esse ato, coach, de 20 anos, é porque eu era um menino. Então eu tive que trabalhar e estudar. Eu fui estudar, fui fazer outras coisas, fui procurar meios de sobrevivência para depois, quando eu tava tudo tranquilo, eu já tinha um emprego, eu já tinha, enfim, já tinha estudado, né? Já tinha lá os títulos. Aí eu disse, não, agora eu posso sentar e escrever. Agora eu posso, né? Vou ter a tranquilidade, porque até para escrever a gente precisa ter tranquilidade. Ninguém vai escrever sem casa, ninguém vai escrever com fome, né? Foi por isso que demorou 20 anos, eu acho. E também, para não ser... eu acho que 20 anos é um tempo razoável para amadurecer, né, Coach? É um tempo razoável. Vai ver que aquela história não valia nada se tivesse sido escrita antes. Entendi. Mas eu gosto de pensar... Vocês sabem como o antropólogo trabalha? Eu acho que meu trabalho parece um pouco do antropólogo. O antropólogo, ele vai para uma comunidade indígena ou para uma comunidade outra, tradicional, e ele lá se põe a escutar. Ele se põe a escutar as pessoas, ele leva um caderno, coach, como o Austrégésilo levou. Não é nem para anotar ideias. Ele leva um caderno apenas para fazer um registro do que ele está vendo, do que ele está observando, do que ele está escutando. E aí eu brinco que eu faço tudo isso, mas eu faço com a minha imaginação. Essas personagens, eu preciso também de um tempo para compreendê-las, para entendê-las. Elas surgem, às vezes inspirada em muitas pessoas, né? Às vezes inspiradas em... Às vezes não é inspirada em ninguém exatamente, mas elas surgem aqui e elas começam a povoar essa cabeça, começam a povoar essa mente, e eu me ponho a escutá-las, né? Eu me ponho a observá-las, como se fosse um antropólogo mesmo em campo. Eu lembro de um livro do
do Philippe Descola, ou Decolar, como não sei como chamam exatamente ele, que se chama As Lanças do Crepúsculo. Eu acredito que hoje só existe em sebo esse livro, mas é uma etnografia extraordinária. Você lê como se fosse um romance. E ele conta lá no preâmbulo, ele foi inclusive orientando do Levi-Strauss. Ele conta lá no preâmbulo que ele chega na comunidade do Exuá, na Amazônia peruana e equatoriana, no limite entre a Amazônia peruana e equatoriana. Ele passa 3 anos. Os primeiros 9 meses, ele se dedica a aprender a língua, o idioma daquela comunidade, que ele sequer sabia. E a partir dessa convivência, dessa experiência, aquela narrativa deslumbrante é escrita tempos depois, né? Mas ele precisou viver, escrever e conhecer aquelas pessoas. Ele faz isso no plano físico. Eu costumo fazer isso no plano imaginário, nesse plano da nossa mente, né? Ou seja, as personagens chegam e eu preciso conhecê-las. E só quando eu me sinto, eu digo, eu conheço minimamente, é que de fato eu passo a escrever. Quando eu conheço, e aí eu achava, quando eu começo a escrever, eu digo assim para mim mesmo, eu conheço todas essas personagens, mas aí ao longo da escrita, essa certeza cai por terra, porque aí elas fazem coisas que eu não tinha imaginado, elas seguem por caminhos que eu sequer tinha imaginado, ou seja, elas ganham vida própria. Então, eu acho que esse meu trabalho é um pouco parecido com o do antropólogo. E do Eu fico com repórter essas também. personagens um tempo bom aqui. Hã? E do repórter também. Só para E do concluir, repórter. o repórter, perguntaram uma vez para o Dali Exatamente. Brotas, que foi um grande jornalista lá do Nordeste e fez sucesso em São Paulo, o que é o repórter? Ele respondeu, o repórter é um ser que pergunta, é mais ou menos como antropólogo, né? E como escritor que ouve e imagina. Exatamente. Mas eu queria te fazer levantar a última questão. Quando você começa a escrever história, você já sabe como ela termina ou não? Ou são os personagens que vão decidir o final da história? Eu não sei como ela termina. Lá pela metade da história, eu posso pensar que eu sei. Mas sempre quando chega ao fim, alguma coisa diverge, alguma coisa permanece e outra diverge. Porque as personagens, elas ganham corpo, elas ganham consciência, elas ganham uma própria história, uma própria trajetória. E quando chega a determinado ponto da história, que você achou que aquilo ia acontecer, você reflete, repensa e diz: não, ela não faria isso. Porque você já conhece muito melhor, já tem muitas páginas que antecedem esse momento e que mostram que ela jamais faria aquilo ou que ela faria coisa diferente, né? Então, eu posso até imaginar que eu sei o fim, mas isso muda ao longo do processo. Dizer que você falou aí que quando você escreveu, você pensava que os leitores iam ser aqueles próximos ali, né? Não imaginava como que ia alcançar. E essa semana, meu filho, que tem 14 anos, acabou de ler seu livro, ficou muito impactado, a turma dele toda leu, e fizeram correlações com o que aconteceu lá nas vinícolas do Sul, no pessoal do café aqui de Minas e tal, fizeram várias reflexões. E eu acho que esse tipo de leitura, chegar nos adolescentes, é fundamental. Acho que faz parte também desse processo de descolonização. Uma turma, né, que normalmente não lia esse tipo de ficção, com esse ponto de vista, com esse tipo de personagem, né, com essa ambientação e a linguagem e tudo mais. Eu acho que isso também é muito importante. A pergunta é se você está tendo retorno de leitores adolescentes, jovens, assim como meus filhos, como meu filho. E eu já ia fazer essa pergunta, depois você falou que você começou com 16 anos, aí que eu quis perguntar mais ainda isso. Bom, eu sempre tenho falado com estudantes, adolescentes. Primeiro que eu participo de alguns eventos, e eles estão lá sempre presentes, né, falando sobre as suas percepções de leitura, né, sua leitura. E a Todavia, que é a editora que publicou Torturado, e que tem publicado as histórias, né, que eu escrevo, ela tem um setor educacional
Então, muitas escolas que adotaram o livro é de conhecimento da editora, eles chegam até a editora e a gente promove reuniões como esta aqui, com estudantes, com os pais dos estudantes. Até ano passado, estava acontecendo uma por mês, assim, com escolas de diferentes lugares do país. E é muito curioso, é muito interessante perceber como eles leem, né? As associações que eles fazem com o cotidiano, com o mundo deles. Eu participei também, Léo, durante esse tempo, de uma ação com adolescentes que estão em casas de acolhimento, privados de liberdade, que estão cumprindo pena. E foi interessantíssimo. Eles tinham um livro, né? Tem a biblioteca lá no local, foi até do Paraná. Eles tinham um livro, claro, eles não podem, foi virtual, porque eles não podem sair de lá, estão reclusos lá. Mas cada um fez a sua leitura e falava sobre as coisas. Eu achei aquilo de uma grandeza, né? De como eu vi o interesse real deles pela história. E, bom, é o interesse de qualquer leitor, né? É o interesse que o leitor tem pela literatura e de como pode se conectar com as coisas que ele diz, né? A gente sabe que transforma, mas seria muita pretensão. Mas eu digo de alguma maneira levar aquelas histórias, né? E que essas histórias comunicam aflições, né? Comunicam coisas que são tão nossas, né? Coisas que são tão humanas. Então, sempre eu tenho lido, sempre eu tenho participado de eventos com os estudantes. Cada um tem a sua versão. Me interessa muito a interpretação que eles dão, Léo. Eu não sei se eu conseguiria explicar a história. Então, eu sento, participo. Se for uma pergunta como a do Couto, como é que as histórias nascem? Como é que você escreve? Que horário você escreve? Eu respondo com grande satisfação. Mas se for sobre a própria história, eu provoco eles a falarem o que é que eles compreenderam, o que é que eles interpretaram, porque eu acho que é muito mais útil do que o que eu tenho a dizer sobre a história. Eu já não tenho mais nada a dizer. Hey,